lugar na cruz. Amém? Então, nós vamos orar, e aí, depois desse momento de oração, a gente segue com essa breve reflexão sobre todos esses 4 pontos da lição, e aí encerramos para a próxima semana e irmos para a lição de número 6. Amém? Informando, Amém. a partir desse momento, nossa sala está sendo gravada. Então, vamos assim orar. Pai bendito e bondoso, nós louvamos o teu santo nome, te rendemos graças. Muito obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado também, Pai, pela oportunidade de conhecermos a tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito que revela a tua palavra a nós. Nesse momento, Senhor, nos dá a oportunidade de revisitarmos, Senhor, conhecimentos que já temos sobre a jornada da salvação, mas também, Pai, de podermos é, sermos afiados novamente pelo poder do teu Espírito Santo, na proclamação do teu Evangelho, conforme essas verdades, Pai. Fica conosco, Pai. É a oração que fazemos aqui no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então, a síntese da lição é essa, é entre o abismo e a ponte. O texto-chave está em Romanos capítulo 5, verso 8. E, como a gente já falou, a verdade central, o pecado abriu um abismo intransponível entre Deus e a humanidade. E Jesus Cristo é a única ponte capaz de reconciliar o pecador com Deus. Nós fomos atrás do texto. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui para transmitir. Cadê você? Bible Gateway. Pronto. Romanos capítulo 5. A fé que produz alegria. Versículo de número 8. Vou compartilhar uma janela. Compartilhar. Isso. O texto do capítulo 5, ele é abrangente, e aí ele trabalha da seguinte forma: a fé produz alegria, título dado pelos os tradutores da Nova Versão Transformadora, que é a que a gente está buscando aqui. E aí o texto diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, e agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos que Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora, talvez, alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Esse é o versículo-chave da lição. Boa noite, Mac. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nesse momento, o apóstolo Paulo ele faz essa
essa abordagem da esperança futura, falando sobre a nossa condição pela graça proveniente de Deus tomando a atitude antes mesmo da gente, ele tomando a atitude de nos resgatar por meio de Cristo, né? Sendo nós ainda pecadores. E aí agora ele traz a, a diferença, né, como diz aí o título da NVT, entre Adão e Cristo, a humanidade adâmica e a nova humanidade em Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda havia de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e o pecado do cara dessa moto. Pois, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois, enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos, por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A ele, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, o Amém. versículo-chave é o versículo de número 8, Romanos 5:8. Mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Tá? Esse é o texto-chave da lição. Como a gente havia dito, essa lição ela tem por título essa demanda espiritual do vazio, do abismo que foi criado com o pecado de Adão entre Deus e o homem. E aí, por conta desse abismo, foi necessário que uma ponte fiel fosse criada, e essa ponte é Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse abismo, né, o pecado que criou um abismo entre Deus e o homem, Romanos 5:1 a 11, é que essa separação ela não começa com os nossos pecados individuais, mas com a queda de Abraão, tá doido, de Adão. Então, nós estamos separados de Deus muito antes mesmo de sermos concebidos, muito mesmo antes daquele momento em que a gente falha e comete o pecado, nós já nascemos separados de Deus, nós somos concebidos separados de Deus. E esse pecado que rompeu a comunhão do homem com Deus, tornou toda a humanidade, afetou toda a humanidade, trazendo culpa diante de Deus. Então, nós somos culpados perante o Senhor por conta não
basicamente, dos nossos pecados. Nós pecamos por conta da nossa condição caída, mas por conta do pecado da primeira desobediência, a herança adâmica, que foi agora dada a oportunidade de uma nova herança por meio do Cristo, tá? Com tudo isso, o que é que nós temos a falar sobre esse pecado e sobre essa condição aí de viver no abismo e essa ponte que é Jesus Cristo, que nos tira, que nos atravessa da geração adâmica, restaura a nossa relação com Deus, um pouco do que a gente está falando lá no Religar, restaura a nossa ligação com Deus e nos encaminha agora para uma nova, para ser uma nova criatura. E aí? Rapaz, é o que tá aí. Pronto. É o que tá aí, você leu. Então, essa separação, meritoriamente, ela é aplicada a nós. Mas a graça não é meritória. O primeiro tem o nosso. A única coisa que nós temos mérito é de ter pecado. Nós pecamos. Pronto. Então, essa herança pecaminosa é mérito nosso. Mas a graça não é mérito. Nós não temos méritos na É graça. imerecida. Isso, exatamente. Mas aí, como reagir com essa perspectiva do pecado universal, né, que vai dizer o pecado de todos, por conta de Adão? Como, então, reagir ou transmitir essa verdade à nossa geração atual? Como assim? Como transmitir às pessoas que, por mais que sejamos pecadores, a nossa culpa perante o Senhor é uma herança espiritual do erro do primeiro homem. Como dialogar com a nossa geração sobre isso? Por que essa pergunta? Se você for falar sobre uma pessoa, você precisa se arrepender dos seus pecados, ela vai dizer bem assim, mas eu não tenho pecados. Sabemos que tem, então ela já pecou. Mas, e por que eu preciso falar para a pessoa que ela precisa se arrepender e entregar um caminho? Mesmo que ela afirme que não tem um pecado. Não, mas eu peco, mas eu peço perdão a Deus. Mas você tem uma relação com Jesus Cristo? Você sabe por que Jesus Cristo morreu na cruz? Você conhece Jesus Cristo de verdade? Como restaurar essa sociedade, esse mundo, essas pessoas que não só estão longe da ponte, mas estão praticamente dentro do abismo, longe da comunhão com Deus? Como dialogar com eles sobre isso? Pergunta para quem? Tá aberta para todo mundo. Toda responda aí. Entende? Nas situações em que eu fiz isso, a conversa se iniciou sobre problemas no mundo, né? Ou violência, ou desastre, ou miséria. E eu tentei fazer a pessoa entender que a solução não estava no ser humano, que a culpa daquilo ali tudo era do próprio ser humano. Que Já, inclusive, ele falou isso lá no grupo de casa já. quem? Eu sei. Aí foi, então pronto. Porque acho que se não for assim é difícil começar a abordar esse assunto. Uhum. Do nada assim, eu sei por causa tal. Criar esse ambiente onde essa verdade ela vai ser exposta, é onde ela vai ser combatida, para evitar o erro e o engano e direcionar a pessoa para a verdade principal, que é a verdade central do capítulo. Deus tomou a iniciativa da reconciliação. O evangelho ele não começa com o homem buscando Deus.
Mas em todo movimento aonde o homem precisou ser resgatado, foi Deus quem foi e trouxe a sua misericórdia para. A mãe não está aqui, a mãe está lá. Foi Deus quem oportunizou a Mãe d'água. todos a oportunidade. Então, Romanos 5,8 é essa verdade central que faz parte da apresentação, da apresentação do nosso plano de salvação. Romanos 5,8 deixa decorar, né? Mas Deus demonstra seu grande amor por nós ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E aí, se nós somos pecadores e Cristo morre por nós, ele está morrendo por amigos ou por inimigos? Por Por inimigos. inimigos. Só que ele morre pelos inimigos e nos tornamos amigos. Isso que não sai. Por isso que ele diz, né? Já não vos chamamos mais servos, porque o servo não sabe aquilo que o seu Senhor faz. Então, Cristo ele não morreu por inimigos. Ele não morreu por pessoas merecedoras. Ele morreu para que o homem, oferta universal da graça, pudesse ter a oportunidade de, movido pelo Espírito Santo, receber a salvação. E aí, nesse processo, de novo, sai o mérito do homem. O homem não tem mérito. O mérito do homem só leva ele para um lugar que é a condenação. Entra a soberania de Deus na salvação, até mesmo no sim do homem. Por mais que esse homem ele tenha essa responsabilidade de responder, e aí aqui é sendo bem batista em cima do muro, mas que haja essa responsabilidade do homem de responder ao convite, essa resposta só é produzida na dependência de um coração regenerado. E quem regenera o coração é o próprio Deus por meio do Espírito Santo. É por isso que a oferta ela é universal, todos recebem a oferta da salvação, mas somente aqueles que o coração é transformado, e aí vem uma série de outros pensamentos teológicos que não dá para a gente conversar com eles sobre eles aqui de uma forma extensiva, ou melhor, cursiva, porque vai dar muito tempo, mas somente esse homem que tem um coração transformado é aquele que responde. Ah, então quer dizer que eu vou ficar pregando, a pessoa não vai entregar a vida a Jesus pela minha pregação? Não, a pessoa só vai entregar a vida a Jesus quando, de fato, o Evangelho, por meio do Espírito Santo, romper o coração dela, remover as escamas, e aí aquele coração de pedra receber um novo coração, que é uma profecia, inclusive, por via de Jeremias, e dar-vos eu darei a vocês um novo coração. Esse novo coração é o coração que remove o coração de pedra, coloca um coração de carne, e esse coração de carne simboliza aí essa nova natureza, essa nova criação em nós. E ela só é possível por meio do Espírito Santo operando. Bom, o terceiro ponto dessa lição, não sei se vocês querem comentar algo sobre essa situação de Deus tomando iniciativa da reconciliação para poder a gente ir para o terceiro ponto. Como é? Ezequiel 34. Ezequiel 34. Vamos lá. Deixa eu pegar ele aqui. A partir do versículo 10 ou 11. Os primeiros ele acusa. Aí depois ele faz uma promessa, depois ele volta a acusar Deus, né? Uhum. Vamos lá. Deixa eu achar ele aqui.
Tela inteira. Ezequiel, capítulo 34. É uma promessa. Apóstolo de Israel. Ele cumpre até o dia de hoje. Ele vem cumprindo. A partir do versículo 10. 10 vai 11. É no 11, aqui, ó, o bom pastor. Pois assim diz o Senhor soberano, eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como um pastor que busca o rebanho espalhado, encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares onde foram espalhadas naquele dia de nuvens e escuridão. Eu as tirarei do meio dos povos e das nações e as trarei de volta para a sua terra. Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados. Sim, eu lhes darei, bons pastos nas altas colinas de Israel. Elas se deitarão em lugares agradáveis e se alimentarão nos pastos verdes das colinas. Eu mesmo cuidarei delas e lhes darei lugar para descansar, diz o Senhor soberano. Procurarei as perdidas que se desgarraram e as trarei de volta. Enfaixarei as ovelhas feridas e fortalecerei as fracas. Destruirei, porém, as gordas e poderosas. Sim, eu as alimentarei, mas com juízo. Ele continua, né? Quanto a você, meu rebanho, assim diz o seu soberano, julgarei entre um animal e outro do rebanho e separarei as ovelhas dos bodes. Ó, separarei as ovelhas dos bodes. Não lhes basta ficarem com os melhores pastos, também precisam pisotear o resto. Não lhes basta beberem água pura, também precisam enlamear o resto. Porque meu rebanho deve se alimentar dos pastos que vocês pisotearam, beber da água que vocês sujaram. Portanto, assim diz o Senhor soberano, certamente julgarei entre as ovelhas gordas e as magras, pois vocês, ovelhas gordas, empurraram, chifraram e não deram espaço para meu rebanho doente e faminto, até que o espalharam para terras distantes. Portanto, salvarei meu rebanho e ele não será mais maltratado. Julgarei entre um animal e outro do rebanho. Porei sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi. Ele as alimentará e será seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio do meu povo. Eu, o Senhor, falei. E aí aqui, cadê aqui? Vai lembrar as falas de Jesus, né? Eu vim para os enfermos, os doentes e famintos. Legal esse texto aqui. Outra manifestação de Deus, essa daqui é a primeira, né? Pecado do homem. Deus se manifestando para é, resgatar o homem. Deus tomando essa iniciativa. Então, versículo 8 de Gênesis 3. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Esse texto nós sabemos, né? Eles fizeram o erro, fizeram as vestes com as folhas e aí se esconderam. O homem respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez?
A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Aquele jogo de acusação, né? A síndrome de Adão e a síndrome de Eva. A síndrome de Adão é culpar Deus. A síndrome de Eva, já diz aí, ó. A serpente me enganou, foi por isso que comi. Essa síndrome da Eva aqui, ela se manifesta hoje sempre com a mulher tirando também a culpa de si mesma. Então, o Senhor Deus disse à serpente, aí agora vem a condenação. Uma vez que fez isso, maldito é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aí aqui nasce o proto-evangelho. Depois vem a sentença à mulher, né? Melhor, vem a frase da mulher. A mulher ele diz, que é a sentença dele. A mulher. Farei mais intensas as dores de sua gravidez e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. E aí é que vem um problema que, dependendo de como for aquela lei lá, esse negócio aqui de o marido vai dominar a mulher, nós não vamos poder pregar mais direito. E ao homem ele disse, aí é a sentença do homem, né? Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Aí vê, o cara que fez a porcaria de ter ouvido a mulher. Aí agora a terra é maldita por conta dele. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Alienou a terra. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você terá alimento até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Dadas as sentenças, Deus não deixa esse ser que ele criou à toa. O homem Adão, quero saber de você não. Ah, simbora, vai lá. O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e Foi sua mulher. Lilith, não. Hã? Foi Lilith, não. Não entendi. Foi Lilith, não. Não, foi Lilith, não. Psicopatia de brasileiro que fica lendo os contos dos Meu judeus amigo, cabalistas. tem uma galera da fera. Os cabas dizem que esse fruto dessa árvore representa o coisa do genoma, não sei o que, humano e não sei o que. O fruto do conhecimento, na verdade, foi uma coisa, um acesso quântico aos arquivos acásticos de não sei o que. Para Olha, transcendência. falou sobre tecnologia quântica, cai fora porque é golpe. Arcásticos, arquivos, acessou os conhecimentos do bem e do mal. Por isso que sabia que estava nu. Ó, aí aqui vem uma das ações mais interessantes. Ó. Porque Deus ele fez vestes de animais para Adão e sua mulher. No Adventismo, eu aprendi que ele mostrou que para haver remissão era necessário derramamento de sangue. Ele cobriu os homens, a vergonha do ser humano, com a pele que representou o sacrifício de um cordeiro. É algo assim. Mas repara que isso aqui recuperou a dignidade do homem e da mulher. Eita. Com essa atitude aqui, Deus ele restaura a dignidade do homem. Eles eram dignos, ou eles, em uma situação, vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho no que está acontecendo aqui. Deus ele deu uma ordem, Deus ele poderia ali já ter aniquilado Adão e Eva, como na história ele aniquilou diversas pessoas que erraram com algo que ele tinha ordenado. Mas ele segue o plano e ele segue já dali demonstrando a misericórdia. E ele faz isso porque no
texto anterior, pela revelação da história, ele já vai dizer, né? Ele vai dar uma promessa. Uma vez que você fez isso, né? Falando para a serpente, maldita é você entre todos os animais. E aí no versículo 15 vai dizer, farei que haja inimizade entre você e a mulher. E aí, o que ele diz que ele vai fazer que haja inimizade entre esse sistema aqui? Esse sistema do engano aqui. A antiga serpente representa o sistema do engano. Satanás, né? Exatamente, sistema do engano. Farei que haja inimizade entre você e a mulher. Que mulher? Aí, no Adventismo, eles vão dizer que essa mulher que se refere seria desta mulher igreja, que eles vão lá para o Apocalipse. Ela diz que mulher ali representa igreja. Então, a desta mulher seria aqueles que foram salvos. Mas A desta... deixa eu trazer uma adenda aqui. Só não é Maria. Não é do Adventismo, mas há uma corrente teológica que entende que esse texto, por ser uma porção profética, ser uma profecia, Deus revelando a história, né? E ele fala com usando os mesmos verbetes que Apocalipse vai falar. E aí essa mulher seria mesmo essa igreja de Deus. Então, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e descendente dela. Só que é um misto de situações. Porque se essa mulher é a igreja, então quem é a descendência dessa mulher? Aí os católicos vão usar esse texto para inflar a teologia do Theotokos, né? Maria, Eles usam mãe esse texto com de Apocalipse 9, né? isso, Que fala a que criança. guerreou o dragão contra Miguel. E aí ele dá a entender que de fato foi por causa da mulher que deu a luz ao menino. E ali tá toda a história de Cristo, né? Aham. A história como ela ocorre, né? E lhe ferirá a cabeça, ela lá. Pronto. Então, voltando para cá, esse homem aqui, ele não, Deus ele toma uma atitude para restaurar a dignidade dele. E aí de novo vem aquela história. O homem não consegue restaurar-se com sua própria força. Por quê? O homem não tinha feito vestes com as folhas. Ó, aqui, ó. Costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. O esforço humano não restaura a dignidade deles. Vem o Senhor, mata o animal, derrama o sangue e faz vestes para eles, roupas por pele de animais para cobrir a vergonha deles. Então, Deus, ele de novo, é a atitude de Deus que restaura esse homem da sua malignidade, da sua maldade, da sua perversidade, que é a perversidade causada aí pelo mal do pecado. Isso é muito interessante olhar essa perspectiva. Cadê aqui? Aonde eu estou? Estou aqui. E aí, meus irmãos, seguindo esse processo aqui, já estamos encerrando, esse Deus que ele inicia essa iniciativa de reconciliação, ele coloca um novo fundamento, Cristo como uma ponte que restaura a nossa paz com Deus. E aí é o Romanos 5:1, né? A justificação, portanto, ela produz resultados concretos. Pessoas justificadas, elas passam a ter paz com Deus. E o que é ter paz com Deus? É não estar mais em guerra com Deus. Guerra com o quê? Guerra por conta da própria natureza caída. Agora, a guerra que a gente tem com Deus é aquela guerra do dia a dia. A pessoa que foi justificada, essa justificação sobre a pessoa também traz acesso à graça. E por conta dessa graça,
a pessoa consegue vencer o pecado, vencer as dificuldades, consegue dar glória em meio às tentações e às provações. Inclusive, é falado isso na lição, no material, né? Então, essa esperança da glória também, porque se Cristo morreu e morreu por Deus nos amar, ele nos traz essa esperança última, tema da lição também anterior, essa esperança última em que, naquele grande dia, nós herdaremos aí uma nova natureza final transformada à semelhança de Cristo. E é essa a promessa maior que nos traz essa alegria mesmo em meio às tribulações. Portanto, a reconciliação, a justificação, ela não significa apenas perdão, mas restauração do relacionamento com Deus. A gente perdoa as pessoas e demora a restaurar relacionamento. Deus não. Deus ele perdoa e ele restaura o relacionamento. Ele ainda continua exercendo algumas coisas por conta da sua justiça, por exemplo, dependendo da forma como nós estamos nos comportando, nossas orações podem não ser ouvidas. O texto vai dizer que o homem que diz respeito à sua esposa, ele não tem as orações ouvidas. Entre outras coisas mais. Essas orações, em alguns momentos, elas podem não ser ouvidas por Deus, e ainda assim que sejam ouvidas, Deus ele resolve operar a sua vontade conforme o tempo dele, não conforme esse homem. E aí, porque Cristo, ele é essa ponte que restaura, né, os homens, nós recebemos essa nova humanidade a partir dele. E aí, os versículos 12 até o 21, que é onde Paulo vai fazer o contraste entre os dois representantes. Adão nos representa em quê? Pergunta, tá? Adão, nós somos representados por Adão em quê? No Na pecado. natureza caída. Isso, pecado, condenação e morte. Pecado, condenação, morte. E em Cristo? A eleição, né? Justiça, graça e vida. O que é o pecado? O pecado é uma injustiça. Em Cristo nós temos justiça. O que é o contrário da condenação? Pensando na cadeia bíblica. O contrário de condenação é graça. Ou você está em Absolvição. condenação, ou você está em graça. A absolvição, a graça. A graça do perdão, né? Graça, perdão. Né? E o contrário da morte é vida. Então, em Adão nós temos pecado, condenação e morte, em Cristo nós temos justiça, graça e vida. Então, todo ser humano ele pertence naturalmente à natureza adâmica, por conta da. Agora, pela fé, ele passa a pertencer a Cristo. Por isso que existem duas posições espirituais: a posição do velho homem, que é adâmica, e a posição do novo homem, que é a nova criatura criada em Cristo Jesus. Né? Então, como a gente pode perceber esse processo todo aqui, e aí eu queria mesmo ouvir vocês agora, para encerrar, o que vocês entenderam sobre o conteúdo. Não sei se Douglas ele conseguiu ouvir o áudio lá e ver o conteúdo, mas eu queria pedir já de antemão que para a próxima semana a gente conseguisse ver, mastigar esse conteúdo todinho, direitinho, para poder a gente fazer um debate menos monólogo aqui meu, mais participativo. Quem sabe até a gente levantando ponto a ponto por vocês aí participando. Então,
Esse pecado abriu um abismo, o pecado de Adão abriu um abismo entre a humanidade e Deus. E em um tempo nós fizemos parte do outro lado do abismo. Nascemos fora da graça. Deus, ele, por meio de Cristo, nos fez atravessar esse abismo da separação. E aí agora nós fazemos parte dessa nova natureza de Cristo Jesus. E aí esse processo todo da virtude trabalhada aqui, a virtude da reconciliação, ela, para encerrar, ela vai ser importante, o conceito da reconciliação, porque ela não parte do homem, a reconciliação ela parte de Deus. Quando, no áudio, inclusive, vai ser dito sobre isso, quando Davi peca, ele esconde o pecado. E Deus vai até ele. Era outro exemplo que eu ia usar. Davi esconde o pecado, Deus levanta o profeta Natan para ir até ele, confrontar ele no pecado e dar ali já a oportunidade dele se arrepender. A duras penas, mas Deus faz isso. Então, nesse processo, né, entre a ponte e o abismo é a consequência da natureza humana, a ponte é a ação de Deus para nos reconectar com ele. Pela lei era para ele ser apedrejado, ele e ela, né? Sim. E Deus passa por cima disso, né? Exercendo sua misericórdia. E soberania. Mas será que o povo ficou sabendo na época? Com certeza. Ficaram. Não tem Com como esconder, certeza. não. Era o rei. Era a mulher de um dos soldados de elite dele, Um dos 30, né? um dos 30. Um dos 30. Os cabas que matavam leão só de uma olhada. Olhava assim, o leão morria. Ai, Tinha um deles lá que matou 1.000. Agora não sei se foi em uma batalha. Foi numa batalha. Canhoto com uma lança. Se eu Uma pudesse, lança, eu né? matava 1.000, que eu sou cavalo. Mas tem lá os feitos deles, né? Dos soldados, né? Sim, um cego. Tem um cego, um dos 30 é um cego. Uma lança. É. Se você assistir a série Reis, isso. Se você Mutantes. assistir a série Reis, Mutantes, a série Reis, Outro Caminho de Coração. Depois fizeram Caminho de Coração, continuando, e Caminho de Coração 2. misericórdia. Mutação no coração. Mas se você assistir a série Reis, lógico, tomando os cuidados, porque os caras fazem aqueles malabarismos para colocar o iurdês, eu vou chamar assim o idioma, tá, deles, a linguística deles, o iurdês, né, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, iurdês deles, né? Os caras falando, vai arrebentar, vai isso e aquilo. Mas se você for acompanhar lá, você vai perceber que eles retratam bem lá as virtudes dos 30, né? E até no momento eles fazem um bloco para falar sobre o que eles fizeram. Então, dá para consumir, tendo cuidado lá com os probleminhas que eles gostam de criar, às vezes, e aí poder aprender um pouco mais. Bom, Matar gente, 1.000 homens. Você matar 1.000 homens, meu amigo, numa batalha. é pancada, é pancada. Tem cabo de Vencemos aí guerra. o nosso conteúdo. Ainda há muito que melhorar, acredito eu. Mas semana que vem nós estamos aqui de volta. Eu vi que o Marcos mandou no grupo e não conseguiu entrar por esse aplicativo. Só que eu vou pegar aqui a aula e vou soltar o vídeo lá. E aí dá para. A aula não, né? O encontro. Aqui mesmo E tem eu só consigo entrar, acessar pelo navegador. O aplicativo do TIM não abre não, esse link. Oxe, Não sei por eu tô quê. pelo celular. É porque no Team você tem que ter uma conta da Microsoft. Você tem que ter um e-mail da Microsoft. Um Isso. Ah, Hotmail ou um Outlook. Se você não tiver, você não vai conseguir acessar. Como a maioria da galera só veio descobrir o que é um e-mail quando comprou um Android, mas eu tenho, porque eu acho que o que tá registrado é da Hotmail, aí não coisa, né? mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou depois pegar o e-mail de vocês
Hotmail ou Outlook, e aí eu já Na anexo lá. justiça, você entra como convidado. É, Ele gera um link, você copia esse link para a testemunha lá, ela acessa como convidado. Ela não tem e-mail, ela acessa como convidado. Agora, não sei como é que eles mas, fazem isso. olha aí, ó, Douglas aí, ó, convidado. O Só convidado, que, não foi? só que você já tem login no aplicativo, ó, tá vendo? Aí, como tem login no aplicativo, aí você já entra com o seu nomezinho aí, ó, tá vendo? Isso. Mas é isso, a gente vai organizando e colocando tudo isso em ordem. Maxwell, você não orou ainda hoje? Ora aí pra gente, por favor. Aqui, tá? Orei, Você não orou orei de manhã. aqui. Você não orou aqui na nossa sala. Oremos. Senhor Deus, Pai, obrigado por este momento e oportunidade de estudo e aprendizado da tua palavra, meditação. Revemos, Pai, que nós não somos dignos de nada, mas mesmo assim o Senhor veio ao nosso resgate, Pai. O Senhor nos restituiu ao reino através de tua grandiosa graça, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos conduz, Senhor, pelos caminhos de retidão, conforme a tua santa vontade. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês, viu? Até a próxima. Tamo junto aí. Tchau. Amém.